Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Recorrer àquele meio de autoflagelação dos sacerdotes na Idade Medieval. É comum a gente observar isso em alguns filmes. É um ato de penitência. Eles tinham aquele chicote, existe um nome para isso, eu esqueci, não me recordo. E a partir dali eles ficavam fazendo aquelas Muito bem, era isso que eu ia dizer. Era justamente isso que eu estava pensando. Autoflagelação. Então, se autoagredindo, porque acreditava dessa maneira que com o sofrimento do corpo, o espírito, ele se elevava, ele se engrandecia. Então, você vê como isso é triste diante do sacrifício de Cristo, né? Como esse pensamento, ele é pobre em relação ao sacrifício de Cristo. E os nossos pais tinham esse costume, né? Que mandavam a gente se ajoelhar perante milhos, caroço de feijão. Acho que herdaram isso da Igreja Católica. Então era essa espécie de autoflagelação. Nós cristãos não cremos nisso, não aceitamos isso, não admitimos isso. E a Bíblia diz bem claro que a confissão é a essência do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então, eis o segredo, é a confissão. Agora, está escrito então, também em provérbio, aquele que confessa e deixa. Tem que ser uma confissão com renúncia. Não pode ser uma confissão sem renúncia, não é arrependimento. Sabe o que é? Remorso. Há uma grande diferença. Então você torna-se remorso, né? Você tem um remorso, não um arrependimento. Então, enfim, havia essa autoflagelação, esses conflitos. Ele começa a ler Agostinho, é influenciado por Agostinho, mas ele começa a fazer exposição do livro de Romanos, influencia muito a sua vida. E quando ele se depara com esse texto, Romanos capítulo 1, versículo 17, esse texto fica reverberando em seu coração por vários momentos, por vários instantes, que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E esse texto é extraordinário, né, gente? O justo não vive de sorte, o justo não vive de superstição, o justo não vive de crendice, o justo não vive de destino, de fado, de sina. O justo, ele vive pela fé, ele não vive pelas obras, ele não vive de mérito, ele vive pela fé. E como professor e doutor de teologia, ele lecionava em Wittenberg e foi convidado a visitar Roma. Ao chegar em Roma, ele acredita que vai ser movido por uma fé autêntica, uma fé fidedigna, e ele se decepciona e fica desapontado. Quando ele vê as indulgências, quando ele vê o evangelho sendo banalizado de uma forma muito leviana, ele volta arrasado, estarrecido e consternado, ciente que precisa fazer algo, não sabe o que fazer. E aí há historiadores dizem que ele ouve audivelmente. Essa é a história. Bradando no seu coração, em uma das suas penitências, que era subir as escadas de joelho, ele ouve essa expressão: o justo viverá pela fé. A partir dali, acontece a verdadeira conversão na vida de Lutero. Ele torna-se um novo homem. E ele não consegue se calar. É aquilo que Jeremias diz: a palavra de Deus arde no meu coração, ao ponto de que eu não consigo contê-la só para mim. Existe a necessidade de expor, de externizar. Existe a necessidade de extravasar. Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ela nos toma, ela nos move para sermos voz de Deus nessa terra. Então ele coloca as 95 teses justamente no dia 31 de outubro. Ele vai fixando aquele documento que vai mudar para sempre a história da igreja, a história do cristianismo. Logo que ele faz aquilo, ele é procurado.
ele recebe uma carta do Papa para que ele venha, mediante essa carta, se desculpar, se retratar. E ele simplesmente rasga, toca fogo e diz claramente: não posso voltar atrás. Tudo isso aconteceu à luz de vela, onde ele lê Romanos, e através dessa luz de vela ele é iluminado, e a partir de então se coloca à disposição para revelar ao mundo a verdade. E era um homem muito culto, conhecedor das línguas originais, dominava os idiomas existentes no seu período e conhecia profundamente a teologia. Dessas 95 teses combatendo, aí são as consequências espirituais, né? Combatendo de fato o monopólio do Império Romano. Essas 95 teses a gente pode resumir elas 5 solas. Vocês certamente já ouviram falar, não é? As 5 solas. Solas vem do latim, que significa somente. 5 solas. Primeira sola, sola scriptura. O que é isso? Somente as Escrituras. Tradição não está acima das Escrituras. Cultura não está acima das Escrituras. E experiências não estão acima da cultura. Edito, cisma, catecismo, catecúmens, não está, catequeses, não está acima das Escrituras. Nada nem ninguém está acima das Escrituras. Não existe dogma, não existe personalidade, personagem, ideias, pensamentos, proposta que esteja acima das Escrituras. Então, sola a Escritura, somente as Escrituras. E aí, essa confusão, porque até hoje o catolicismo acredita que as Escrituras é fruto da tradição. E no catolicismo, quem fala mais alto não é a palavra de Deus. Quem fala mais alto é a tradição. Não sei se você sabe disso, mas houve recentemente um padre que falou em alto e com som. É que, de fato, a tradição está acima e que as Escrituras é apenas um fruto, um resultado da tradição. Ela existe por causa da tradição. Um absurdo, né? Quando a Bíblia nos deixa muito bem clara a autoridade que há na palavra. Então, o objetivo de Lutero agora é a centralidade da palavra. Que a palavra de Deus venha a ser o fundamento, que venha a ser o centro, que venha mover as nossas vidas. Depois de sola escritura, existe o quê? Solos Christos. O que ele quer dizer com isso? Só há um mediador entre a terra e os céus, só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Então ele fala Cristo como uma autoridade suprema. Não existe cargos, não existe nomenclaturas, não existe títulos que venham estar acima da autoridade de Cristo. Não há mediação alguma entre os homens e Deus, entre a terra e os céus, além de Cristo. Porque naquela época, para se chegar a Deus, havia muitos caminhos. Ainda hoje existem muitos caminhos, muitas propostas. Então Lutero volta novamente e diz: olha, não tem papa, não tem cardeal, não tem monges, a autoridade aqui, infalível, é justamente Cristo Jesus, sola Christos, sola Cristo. Depois vem sola fide. O que significa isso? Somente a fé. A salvação é mediante a fé. Ou seja, a salvação, ela não envolve elementos místicos, ela não envolve poder de barganhas, ela não envolve comercialização. O justo viverá pela fé. Está escrito, Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Pela fé somos salvos, mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé.
e isso é dom de Deus, não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, coloque isso na sua cabeça. Não vem de nós. Isso não é mérito, isso não é conquista, isso é graça divina. É dom de Deus, é dádiva divina. Então, sola fide, porque existia e ainda existe muitos ritos, muitos rituais que tentam roubar a essência da fé. A essência da fé. E diga-se de passagem, hoje a gente vive um momento em que se atribui poderes miraculosos ao óleo da unção, à água gaseificada, a ramo de arruda e tantas outras coisas são atribuídos determinado, antídoto miraculoso, quando a Bíblia diz que é pela fé. A Bíblia diz que nós recebemos as dádivas de Deus é pela fé. E quando ele diz pela fé, gente, é que nós precisamos exercer essa fé viva, essa fé real. A Bíblia diz o que? Os sinais seguirão aos que? Dois elementos básicos. Os sinais seguirão aos que crêem em meu nome. Pronto. O que você precisa é da fé em nome de Cristo. Pronto. O que vier além disso é barganha. Você consegue entender? Então tem pessoas hoje colocando lenço, me ajuda aí, gente, acima do nome de Cristo, colocando água, azeite, sal grosso, vassoura, rosa, muito bem, pedra, fita, e por aí vai. Por aí vai. Sabe o que eu chamo isso? Indulgências evangélicas. Lembra das indulgências católicas? Isso são indulgências evangélicas. Eu também tenho uma outra maneira de me referir a isso, bencumba. Existe a macumba e existe a bencumba, né? Essa questão mística, esotérica, de fazer feitiçaria. É o tal da bencumba. Quando na realidade os sinais seguirão aos que creem em meu nome. Então você tem o nome de Jesus, você tem fé, pode ter certeza que as coisas acompanharão naturalmente. Quando a Bíblia fala sobre o óleo da unção, não estou desprezando o óleo da unção, é mesmo porque eu tive uma experiência com o pastor Rodolfo, ele está aqui, é testemunha de que quando a gente ia ungir, uma pessoa atribulada, perturbada, quando a gente ungiu, ela caiu possessa, começou a se bater no chão. Depois que o espírito maligno saiu, ela se banhava com o óleo da unção, não tinha problema nenhum. Mas enquanto estava, envolvendo ela de uma forma indireta, ou seja, se você chegasse para triscar com o óleo da unção, é dizer que ardia. Muito bem, o Williams lembra também desse detalhe. Arde, o que é isso, sabe? Então tem toda uma questão espiritual. Mas voltando ao óleo da unção, lembre-se do que o pastor Tiago disse. Se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Eu gosto disso, sabe, gente? Todo lugar tem uma autoridade. Todo lugar tem uma hierarquia. Chame os presbíteros da igreja e eles irão ungir os enfermos e a oração da fé salvará o enfermo. Não é o azeite ungido vendido em Israel, aquele trazido de Israel, do Getsemane, nada disso, tá? Nada disso. Então, ali não é água benta de demônios, tá? Deixando bem claro. Mas a verdade é essa, tem poder? Tem, mas é através da oração da fé. Amém? Sola fide, agora qual é o próximo? Sola gracias, ou seja, é de graça. A salvação, ou melhor, acabei de cometer uma gafe, tive um lapso aqui, um desvaneio. Não é de graça. Se alguém disser que é de graça, repreenda. Sola gracia, quando se refere somente à graça, mas a salvação nossa não é de graça, é pela graça. Por quê? Porque custou um preço, e um preço muito caro, que alguém pagou por nós, não baseado em valores corruptíveis, como o ouro, como a prata, mas o sangue precioso, carmesim, derramado na cruz
do Calvário pelo Cordeiro Imaculado. Esse é o valor. Então, não é de graça, a salvação não é de graça, nunca foi, é pela graça. Às vezes a gente fica barateando a graça e banalizando, né? Ah, é de graça, é de graça. Você já parou para perceber que quando é de graça a gente acaba não dando devido valor? Quando é de graça, não dá nem valor. Mas não é de graça, gente, é pela graça. Então, salvação não se compra, não se vende, não se troca, não se comercializa, não existe barganhas com Deus. Então, quando fala sola graça, não é somente sobre as bênçãos, sobre as dádivas, mas, sobretudo, a salvação. E o que Lutero queria expor de uma forma muito bem clara, assim como os reformadores que vão surgindo, é justamente essa ideia de que as bênçãos de Deus elas não podem ser vendidas, elas não devem nunca serem negociadas, como era um costume, infelizmente, muito comum da igreja naquele período. Então, até agora nós vimos o que? As 5 solas: sola Escritura, sola Cristo, sola Fide, sola Gracias, e agora, sola de Glória, somente a Deus a glória. A glória agora pertence, como sempre foi, como sempre deveria ter sido, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa é a essência do caráter divino. Ele não divide a sua glória com ninguém. Imagine com imagem de escultura. Então, somente a Deus toda honra, toda glória, todo o louvor. Nunca a homens, personagens, personalidades. Nunca, jamais, mas somente a Deus. Então a reforma se baseia, as 95 teses, nessas 5 solas. É verdade, como diz Augusto Nicodemos, né, o chanceler da Universidade de Mackenzie, tive a oportunidade de ouvir ministrando algumas vezes na Presbiteriana, onde ele pastoreou em Recife, durante o período que eu fazia seminário. Ele dizia bem assim: olha, existem as solas, né, as 5 solas, que era sola Escritura, sola Cristo, sola Graça, sola Fide, sola Deo Glória. Mas os homens inventaram uma outra sola. Todo mundo fica curioso para ouvir, né? Eles dizem sola Gravatias. Há igrejas, vocês sabem, né, gente? Que você só prega se tiver de gravata. É mais uma sola que inventaram aí, que criaram, né? Sola Gravata. Só prega aqui se tiver um gravata. Até tem um cristão até que fez uma canção baseada nesses modismos dogmáticos, que é Prega Paletó. Como é o nome dele? Toinho de Aripibu. Aí ele fala, fala paletó, fala paletó, fala paletó. Criou até uma canção como essa, porque, infelizmente, alguns no meio evangélico criaram algumas outras solas que nada tem a ver com a Bíblia. Como eu já disse, a reforma não é um movimento monolítico. Incrível, é essa a consequência espiritual. E quando Deus levanta Lutero na Alemanha, no mesmo momento, sabe, assim, não é no mesmo dia, na mesma hora, mas simultaneamente vai acontecendo a reforma em vários lugares. Começa a se levantar Zwingli na Suíça, começa a se levantar John Calvino na França, começa a se levantar John Knox na Escócia, e a Europa toda é abalada a partir daí. Lutero, ao rasgar e queimar o convite para se retratar, ele começa a ser perseguido. E aí um príncipe oferece o seu castelo para que Lutero fique lá, e Lutero passa alguns anos naquele lugar, onde ele consegue traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E no convívio daquele castelo tem uma mensagem minha que você pode acompanhar. O nome dessa mensagem é Castelo Forte. Vai dizer a você todos os detalhes que, se eu for mencionar agora, eu vou me perder no tempo. Mas vai dizer todos os detalhes, que ali diante da leitura do Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele começa a compor esse lindo, extraordinário, que é a marcha da reforma protestante, que é justamente o Castelo Forte, baseado no Salmo 46.
Então, a partir de Lutero tem essa atitude, diversos reformadores começam a surgir, e o que acontece nesse período é essa consequência espiritual. Como é que nós podemos chamar isso? Um despertamento espiritual de nível global. Esses reformadores começam a influenciar a vida de avivalistas, que depois viriam como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, como William Carey, Guilherme Miller. Todos esses homens, de alguma forma, são movidos. Homens como Charles Hodge, homens como Moody, Charles Finney, sabe? Torna-se pregadores ao ar livre. Por quê? Porque é tão bonito quando a gente fala pregadores ao ar livre. Porque as igrejas começam a expulsar eles. Eles não tinham espaço dentro das igrejas, então ele começa a pregar para multidões. E multidões se convertiam e começa a haver esse avivamento a partir da reforma. Então, a contribuição, o efeito, a consequência espiritual é extraordinária. Porque a partir de então começa a se despertar um povo para a verdadeira adoração. O canto congregacional não existia naquele tempo. As pessoas não cantavam, a não ser músicas sacras, bem melódicas dentro da igreja. Mas o movimento da reforma trouxe esse despertamento do canto congregacional, da participação, do envolvimento de toda a igreja. Eu citei esses homens, mas, gente, vai muito além. Surgem os anabatistas. Da onde vêm os batistas? E esses anabatistas, eles fazem novamente o batismo. E eles dão continuidade à reforma, como alguém já disse, é um movimento que se continua reformando. Não é um movimento que fica limitado ao dia 31 de outubro, às portas de Wittenberg, em 1517, não. A partir de então, ela vem em constante desenvolvimento. E aí surge os anabatistas, que deram origem aos batistas, que fizeram um grande impacto, uma grande influência no tempo em que eles viveram. Os puritanos, olha, os homens eram tão puros que a sociedade começaram a apelidar de algum nome. E o nome que chamaram foi puritanos. Separatistas, eram aqueles que se separavam do mundanismo, que queriam se dedicar somente a Cristo. Movimentos como esses foram surgindo, como os moravianos, que fizeram uma vigília no intuito de durar uma noite. Sabe quanto tempo durou? 1 século. A vigília não acabou, pastor Jorge. 1 século de vigília. Nunca ninguém contribuiu tanto por missões como o conde Zinzendorf, que ao se converter, dedicou todas as suas riquezas para que o mundo alcançasse, ou melhor, soubesse e conhecesse o Evangelho. Então, movimentos paralelos. Gente, o que eu acho interessante no agir de Deus é isso. Deus sempre teve o seu remanescente. A gente lê a história e fica assustado. Mas se você estudar a história um pouco com maior seriedade e profundidade, você vai perceber que Deus sempre teve o seu povo. Deus sempre teve o seu povo. Não seja como Elias, enclausurado, trancafiado numa caverna, pensando que você é o único santo de Israel. Não foi assim que Elias disse? Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, esqueceram da tua aliança, e só eu estou aqui. Ai, Deus, nananina, não, meu filho. O que eu acho bonito é quando Deus diz, só que não, né? O que Deus diz bem assim, eu reservei para mim. É forte isso. É muito forte quando Deus diz, eu reservei para mim. Eu tenho os meus representantes, eu reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram, que não se curva, que não se rende, que não se prostra perante os Baals. Deus conserva os seus remanescentes. Amém, irmãos? Esse impacto espiritual é global, é universal, começa a existir em vários lugares. Então, a espiritualidade agora é renovada através de uma consciência reformada. É importante dizer que Lutero nunca quis sair da Igreja Católica. Nunca foi a sua intenção. Ele foi excomungado. E na Dieta de Worms é uma assembleia entre políticos, religiosos, onde ele ia a caminho dessa dieta, ele ia acompanhado de uma multidão que aderiu às suas ideias, que foram
convencido de suas convicções por meio da revelação da palavra, eles iam cantando a canção Castelo Forte. Durante esse trajeto, levava em torno de 1 hora. Todos eles. Os inimigos disseram: esse é o povo que canta o hino da nova doutrina. Ficou conhecido como um povo que cantava. Sabe aquele cântico que você chega esbravejando? Aquele cântico que você externiza com toda a sua alma, com toda a sua convicção, que você se sente entusiasmado, extasiado. Eram eles, cantando pelas ruas, até ir à dieta diurna. E lá foi onde ele foi excluído do catolicismo. E a partir de então, esse nome protestante, foram que deram a eles, né? Não foram eles que criaram. E começa a surgir esse movimento reformado. Pastor, eu estou agora trazendo a conclusão para aqui. Existe algum aspecto negativo da reforma? Existe. Se eu poderia citar, posso. Alguns entre eles. Tudo tem seus aspectos positivos e negativos, né, na vida. Os aspectos negativos da reforma foram as guerras religiosas que começaram a existir. Para você ter uma ideia, Lutero faz as 95 teses. Aí vem Zwingli, concordo com a primeira, concordo com a segunda, concordo com a terceira, concordo com a quarta. Mas discordou de uma das 95. Foi justamente a celebração da ceia. A partir dali eles já não andaram mais juntos. Você vai para o teu canto, eu vou para o meu. John Wesley e George Whitefield era assim, ó, amicíssimos. Mas por causa de uma compreensão entre monergista, sinergista, em outras palavras, calvinista e arminiano, sério, vai para o teu canto, eu vou para o meu. Há quem diga que quando John Wesley morreu, George Whitefield foi o visitar e no seu funeral disse: se há um homem que eu conheci nessa terra que possa dizer digno dos céus, esse é o homem. Um se referindo ao outro. Amigos, mas essas guerras ideológicas, desnecessárias, por isso que o Pacto de Lausanne, ele fala sobre, o Pacto de Lausanne foi quando a igreja se reuniu para determinar aquilo que é essencial. E eles chegaram à seguinte conclusão: unidade naquilo que for essencial. Unidade no essencial. Ou seja, nas demais coisas nós devemos manter, nós podemos comungar no limite da tolerância. Escute o que eu estou dizendo. Nós podemos comungar no limite das tolerâncias, com irmãos que não professam a nossa mesma fé. Pode um presbiteriano comungar com um batista? Pode. Pode um batista comungar com um assembleano? Pode. Com um pentecostal? Pode. Se você for perceber, existe aqui fundamentos como a autoridade das Escrituras, a salvação em Cristo Jesus, que ambos defendem da mesma forma, que Cristo ressuscitou, que Cristo voltará, que ambos defendem. Agora entra questões dogmáticas que não pode interferir nessa questão de comunhão. Então, ocorreu essas guerras frias. Mas um outro problema negativo da reforma, poderia te dizer, sabe qual é? A reforma nunca foi a favor da liberdade de interpretação. Ela era a favor da liberdade de leitura. Eu até agora não citei nenhum texto bíblico a não ser Romanos 1:17, né? Mas eu vou citar um que se encontra em Malaquias, por gentileza, para que os irmãos possam entender e a gente não venha ser tão polêmico. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Os irmãos encontraram? Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve um homem procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos.
Deus determinou que os sacerdotes deveriam ter a instrução. Ou seja, liberdade de leitura, todo o povo, mas liberdade de interpretação, aqueles que conhecem a Bíblia. Não é qualquer leigo. Vocês já ouviram um pastor no Fantástico sendo entrevistado porque tem um caso com mulher casada? Vocês viram isso? E o marido é conivente, consentiu. E ele foi ler um texto em Amós por causa de uma vírgula, né? Ou, perdão, um texto em Oséias por causa de um acento. Ele criou aquela heresia. Até o repórter está refutando ele, né? Mas aqui, aí diz, pensando bem. Gente, é complicado. Tem pessoas fazendo interpretações absurdas. Eu já vi coisas do tipo, tá? Seria cômico se não fosse trágico. O camarada lê Provérbios 14, versículo 1. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmão? Tá aqui na Bíblia. A mulher sábia é de ficar em casa. Irmão, lugar de mulher em casa, não é? Aí o outro disse, edifica. E irmão. Já vi gente pegar o texto assim, olha só o Egno e Jantes, pegar o texto, está escrito aqui, irmão, para a bola. Jesus não gosta de bola não, viu? Jesus mandou parar a bola. Por isso que a Bíblia diz que o juiz é iníquo, que o campo é mundo e tirai as traves. Oi? E lança a rede, 4 pontos aí da mensagem, né? O juiz é iníquo, o campo é o mundo, tirai a trave, lança a rede, tá vendo aí? Triste, né? Seria cômico até hilário. Agora eu li um texto que está no Antigo, mas nós podemos sim ler um texto que se encontra no Novo, porque alguém pode pensar, mas está no Antigo, né? Como se de alguma forma tirasse a autoridade do Antigo. Mas vamos ler Tiago 5. Tiago, deixa eu ver o texto mesmo. Gente, eu esqueci a referência, vocês vão me ajudar. Aquele texto que diz, não passeis muito de vós entre mestres, sabendo que sobre os mestres haverá maior juízo. Alguém me ajuda a encontrar atenção, pedir agora ajuda aos universitários que aqui estão de plantão. Tiago 3? Tiago capítulo 3, muito obrigado, pastor. 3, isso, garoto, muito bem. Fui para Tiago 5. Tiago 3, meus irmãos, não vos tornei muito de vós o quê? Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestre. Você está entendendo o que o texto está querendo dizer até aqui? Não procure ser mestre. Quer um conselho? Cuidado. Por quê? Sabendo que havemos de receber maior juízo. É para temer e se tremer, né, gente? Então, em suma, a reforma não trouxe liberdade de interpretação. A reforma trouxe liberdade de leitura. Então, qual seria o efeito colateral da reforma? Essa bagunça que existe hoje, em nome de Deus. Você consegue entender? Essa bagunça. E as pessoas que estão em casa, elas generalizam. Os cristãos, a partir daquilo que elas veem na televisão. Consegue entender isso? Quantos de nós já não fomos confrontados com situações como essa, até que a gente venha explicar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho. Consegue entender? Então esse seria um dos
uma das consequências que diríamos negativas. Mas dentro dessa consequência negativa existe até a positiva. Um dia uma pessoa chegou e disse: pastor, é difícil acreditar nos evangélicos porque os evangélicos são tudo misturado. É assim. Aí eu dispenso: olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é bom, isso não é ruim, isso é bom. Como assim, pastor? Isso significa que nós não temos um Papa. Nós temos um Senhor, que é Cristo Jesus. Isso significa que você pode congregar e comungar em um lugar que você se sente bem. Gente, domingo de manhã eu fui para Episcopal, lá os sacerdotes usam estola sacerdotal. Ouvi Paulo Garcia pregando, o Dom Paulo Garcia, que consagrou o meu amigo Gerry a pastor. O Senhor deve já ter 80 anos, homem muito sábio, ministrando a palavra. Eu não conseguiria congregar nesse lugar, mas posso ir comungar, cultuar. Mas lá o culto é litúrgico, você já recebe a liturgia de tudo que vai acontecer, você sabe o texto que vai ser lido, as canções que vão ser entoadas, você sabe a palavra que vai ser pregada, porque está tudo no boletim. Alguns colegas já tiveram essa experiência. Mas fui lá, cultuei. Se você for para Capunga, na Agamenon Magalhães, lá não tem nenhum desses instrumentos. Vai tu lá entrar com esse instrumento para tu ver se não é queimado na fogueira. Lá o que tem é o órgão e um coral. Mas se você ouvir um coral daqueles, é lindo demais, gente. É lindo. Então, tem o seu jeito, tem a sua forma, nós temos que respeitar isso. E eu falei para essa pessoa, eu acho Deus é um Deus de multiformidade, não de uniformidade. Você vai para uma igreja, que os irmãos são mais excêntricos, que vibra mais, que às vezes não deixa nem o pastor pregar direito. Às vezes o pastor está dizendo: meus irmãos, e o diabo veio para matar, roubar e destruir. O outro: aleluia. Como assim? Vai dar aleluia para o diabo que veio matar, roubar e destruir. A igreja é envolvente, empolgante, né? Muito empolgante, mas o que eu quero dizer com isso é que vamos respeitar a multiformidade da graça de Deus. Então tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo. Voltando à consequência espiritual, consequência intelectual. A partir daí existe o apelo e o apreço pelo conhecimento. A partir das 95 teses, as pessoas querem aprender a ler, para que a partir da leitura possam conhecer e a partir do conhecimento tirarem suas próprias conclusões dos fatos. Ninguém aceita mais ser manipulado. Ninguém aceita mais religião por tradição. Eu sou assim porque meu pai foi assim, porque meu avô foi assim, todos eles morreram assim, eu também vou morrer assim. A religião já não torna-se mais tradição, agora cada um é consciente da sua escolha, da sua decisão. E aí começa já ideias do iluminismo, começa a nascer a partir daí, que já existe um interesse pelo conhecimento, e você sabe que a religião durante muito tempo aprisionou, limitando o avanço científico, que é justamente nosso próximo item. Consequência científica. Analise o mundo depois da reforma. Nunca houve tanto avanço científico como antes, como a partir, da reforma. A partir daí as pessoas já têm mais liberdade para pesquisar, para estudar, para desenvolver. As ciências começam a nascer a partir de então. As grandes universidades começam a surgir a partir justamente desse período. Então, consequências científicas, consequências depois morais. As pessoas agora buscam o reduto da verdade, o reduto da ética. Certamente você já ouviu falar sobre a ética protestante, que preza por valores, que preza por princípios. Começa a se combater pela primeira vez a escravidão. Começa a se combater pela primeira vez o analfabetismo. Começa a se combater pela primeira vez na história inúmeros casos de doenças, porque a reforma ela impulsiona também até o catolicismo a cuidar dos pobres, dos doentes. Por isso que você vai para os hospitais, a maioria deles é justamente atrelado às religiões, católico e evangélico, a partir da reforma.
começa essa atenção, começa a dignificar o ser humano como uma criatura de Deus. Porque até então o ser humano era desprezado. Entendeu? Então a reforma ela traz esse reduto moral, transformação de vida, transformação de história. Consequências missionárias, a partir do barulho daquele martelo, o mundo despertou e nunca mais foi o mesmo. Calvino, só para você ter uma ideia, os primeiros missionários protestantes, quando vieram para o Brasil, se concentraram na Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro. E ali foi celebrada a primeira Santa Ceia das Américas, na Baía do Guanabara, enviado por Calvino. A intenção dos reformadores é: Jesus está voltando, mas para Jesus voltar, precisamos ir. Isso tinha se apagado da história. O cristianismo é essa religião de conquistar território. Isso tinha de alguma forma morrido no tempo. E agora temos que ir para Jesus voltar. Se não formos, ele não virá. E aí um despertamento, as igrejas, o mundo começa a ser assistido pelo Evangelho. E aí começa a Austrália, um país que hoje você sabe que é cristão. Começa Canadá, Estados Unidos, países de origem cristã, protestante. O mundo ocidental, a Oceania, começa a ser alcançado por meio dessas consequências missionárias. E são inúmeras missionárias, inúmeras contribuições. Nós estamos citando algumas. Mas a pergunta agora é: 31 de outubro de 1517 a 31 de outubro de 2017. 500 anos. O que é que nós aprendemos com essa reforma? A reforma existiu por causa da deforma, por causa do declínio. Para reformarmos algo, é porque ela perdeu a sua forma original. Por isso existe a necessidade de uma reforma. Mas a intenção é que essa reforma ela seja contínua. Ela não seja letárgica, que ela não seja estática, mas que ela seja contínua. E hoje, mais do que nunca, século XXI, nos tempos odiernos, na pós-modernidade, nós precisamos resgatar os princípios da reforma. Sabe, gente, escute com muita atenção, estou concluindo. Eu não sou tendencioso à nostalgia. Nostalgia são pessoas que voltam ao passado, querendo resgatar um tempo que já passou. Deus usou Lutero, Deus usou Calvino, Deus usou Zwingli, Deus usou Knox. Mas hoje Deus quer usar mim, Deus quer usar você. Deus quer usar a nós, em nosso tempo, em nosso contexto, em nossas demandas, em nossas realidades, em nossas circunstâncias. Existe um grupo que está voltando ao passado e resgatando algumas questões reformadas que hoje não têm cabimento. Isso eu acho um caminho muito perigoso. A reforma é importante, e não estou aqui com isso tentando subestimá-la ou desmerecê-la. Ao contrário, eu pego esse exemplo do passado para me sentir impulsionado, motivado para viver a reforma em nossa época. E pastor, como é que nós podemos viver a reforma em nossa época? Eu tenho uma sugestão. Se o grande desafio de Lutero foi levar a Bíblia para o povo, o nosso desafio nos dias atuais é trazer o povo para a Bíblia. Antes o problema é que o povo não tinha Bíblia. Hoje o problema é que o povo tem Bíblia e tem até demais. Mas se distanciaram dela. Precisa voltar às Escrituras. São muito modismo. São muitas tendências. São muitos paliativos e placebos sendo usados, quando a palavra por si só já é suficiente. Eu não creio em curas alternativas. Eu não consigo crer.
Eu só consigo acreditar no que está escrito. Sabe por quê? Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Mas pastor, tem um movimento que deu certo ali. Mas pastor, tem um movimento que deu certo acolá. Vai para lá. Vai para lá, não tem mistério, não tem segredo. Não tem. Nós somos a geração que temos o maior privilégio de termos a Bíblia em vários idiomas, em vários tamanhos, de várias formas, impressa, digital, em áudio. Você pode ouvir ou pode dormir ouvindo a Bíblia na voz de Cid Moreira. Olha que coisa. Diversas maneiras nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Agora, escute isso em nome de Jesus. Eu acredito que nenhuma geração será tão cobrada quanto a nossa. Escute. Nenhuma geração em toda a história. Você lembra o que o texto diz? Tiago capítulo 3, versículo 1. Não se torne muito mestre, muitos de vós mestres, sabendo que haverá maior juízo. Sabe o que é que o texto está querendo dizer em outras palavras? Quanto maior o seu nível de conhecimento, maior é a sua responsabilidade diante do julgamento. Oi? Muito, bem verdade, Kátia. A quem muito se deu, muito será cobrado. Vou repetir. Quanto maior o seu nível de conhecimento, maior o seu nível de responsabilidade diante do julgamento. E aí, devemos deixar de buscar, não, conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque na medida que conhecemos a verdade nos liberta. E isso é fantástico, isso é extraordinário, não tenho medo de conhecer. Inclusive perguntaram a Lutero, algo que eu acho bem interessante, perguntaram qual é mais importante, o poder ou o conhecimento. Ele disse o seguinte: se coloque numa canoa com o objetivo de atravessar uma lagoa. Em uma mão você tem um remo chamado conhecimento, em outra mão você tem um remo chamado poder. Se você remar só poder, o que é que vai acontecer? Você vai andar em círculo. Se você remar somente conhecimento, o que é que vai acontecer? Você não vai sair do lugar. Agora, se você remar conhecimento, poder, conhecimento, poder, conhecimento, poder, você vai atravessar a lagoa. Você vai chegar do outro lado. Amém? Um dia perguntaram a um sábio homem, no momento esqueci o seu nome, mas é um dos heróis da fé, qual é o mais importante, oração ou leitura da Bíblia? E esse homem pensou e disse: um pássaro tem quantas asas? 2. Qual é a mais importante? A asa do lado esquerdo ou a asa do lado direito? Entendi. A sabedoria, né, ela impressiona. Entendi. Então devemos buscar conhecimento, sim, mas eu creio que nenhuma geração será tão cobrada quanto a nossa. Porque nenhuma outra geração teve tanta informação. Ele chegou a esse conhecimento, à luz de vela, lendo seus pergaminhos. Chegou a traduzir a Bíblia 13 anos, enclausurado, ameaçado de morte, escondido no castelo de Ottburg. Lá ele traduziu a Bíblia para o alemão. Nós não precisamos traduzir Bíblia, nós temos a Bíblia em qualquer idioma que esteja à nossa disposição. Temos a Bíblia ao nosso acesso. Por isso que eu creio que nenhuma outra geração será tão cobrada quanto a nossa, porque nenhuma outra geração na história teve tantas oportunidades. Eu sei que você, como eu, não pode mudar o mundo, mas ao menos permita que o seu mundo seja mudado, vivendo a reforma, que não é somente levar a Bíblia ao povo, mas trazer o povo para a Bíblia, ainda que isso lhe custe alguns prestígios, ainda que isso lhe roube algumas posições, ainda que isso lhe traga privações,
Não se acovarde. Aonde Deus te enviar, universidade, trabalho, ambiente familiar, chama o povo para a Bíblia. Às vezes estou em reunião entre familiares, chega a hora de partir o bolo, e eu tenho que ser intransigente. Um dia eles vão saber que eu fiz o que eu fiz por amor. Gente, com licença, permita-me fazer uma oração aqui. Aniversário, uma data muito especial, onde nós agradecemos ao Criador, ao Senhor da nossa vida. Sem Ele nós não estaríamos aqui, procurando oportunidade para que Cristo seja de alguma forma conhecido. Isso é uma forma de viver a reforma nos nossos dias. É trazendo o povo para a Bíblia. Quase fui expulso da universidade estadual, preferi sair antes de ser expulso. Mas quando a professora vinha desdenhando, eu dizia: alto lá, tem um cristão nessa sala de aula. Ou dela: Sidney, eu preciso falar com você. Eu já não aguentava mais, gente. Você conhece Cleonice? Cleonice. Já não aguentava mais. Toda aula ela me chamava no corredor. Sidney, você tem que entender. Eu, sim, professora, com todo respeito, mas eu sempre vou lhe interromper. Eu sempre vou lhe interromper para que a liberdade venha prevalecer e que todas as versões venham ser citadas sem uma postura tendenciosa, sem parcialidades. Então, eu só estou aqui dizendo a minha opinião, para que amanhã também Deus não venha cobrar de mim, porque ficaste em silêncio. Por que ficaste em silêncio? Lutero não ficou em silêncio, e ainda hoje nós conseguimos ouvir o som daqueles pregos sendo fixados nas portas de Wittenberg, porque ele não aceitou soltar o martelo. Nós temos esse martelo. Olha o meu martelo aqui. A Bíblia diz lá em Jeremias: não é a minha palavra martelo que esmiuça a rocha. Pega um martelo e dá uma martelada na rocha. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Mas faz de novo. Faz de novo. Insiste. Vai insistindo. A algum momento a rocha não vai suportar, ela se esmiuça. Ela vai se quebrantar todinha. Então, olha o nosso martelo aqui. Ó. Não solte o martelo. Não é a minha palavra martelo que esmiuça a rocha? Não solte o martelo. Continue pregando, sabe, a palavra da verdade aos corações. Deixa o resto com Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Lutero não saberia, não tinha a mínima noção da repercussão daquele simples ato. Ele não sabia que ia mudar para sempre a história da humanidade. Mas é assim que Deus faz. Quem toca tambor nunca sabe aonde o som vai chegar. Não é macumba não, viu, gente? É só força de expressão. Você foi chamado para tocar tambor. Toque. 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 E deixe o resto com Deus. Deus vai levar o som aonde a sua voz não consegue chegar. Lembre-se, nós somos apenas a voz daquele que clama no deserto. Alguém clama. Nunca foi João Batista que clamou. Ele apenas era a voz, o intérprete do eco que reverbera. É isso que nós somos. Aqui eu concluo dizendo, como João Batista foi a voz que clama no deserto,
para que Jesus viesse ao mundo, que venhamos ser a voz que clama nessa geração, para que o mesmo Jesus possa voltar a essa terra. Clame, 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 porque se você não clamar, as pedras clamarão no seu lugar. E é vergonhoso como seres inanimados, como criaturas sem vidas, podem clamar no nosso lugar. É triste isso? Então, enquanto eu viver, enquanto você viver, enquanto nós vivermos, não vamos permitir que nenhuma pedra clame em nosso lugar. Amém? E por fim, a frase de John Hus: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Profetizou na estaca, perante a praça pública, sendo queimado como um show ao público, né? Como espetáculo ao público. Ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne, e com esse cisne vocês não poderão. 100 anos depois vem Lutero dizendo: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós somos o povo que é movido pela verdade, meu irmão. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, e a verdade há de prevalecer. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é bom e que Ele é maravilhoso em todo tempo. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.